Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. E nesse sábado nós vamos conversar mais um pouco sobre essa campanha da Associação Médica de Londrina, muito interessante, que é o Adote uma Poltrona. E para falar mais sobre isso, está conosco o segundo vice-presidente da ML, o doutor José Antônio Rocco, que está aqui conosco. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite, Militão. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E eu queria começar a nossa conversa com um agradecimento, porque você e seu pai são nossos convidados para o café da manhã em casa há mais de 40 anos. O nosso café da manhã em casa é com vocês dois, com a Folha de Londrina. Opa, que bom. Adoramos a coluna e eu e a esposa o tempo todo seguindo vocês e sabendo das novidades pelo jornal, né? Que bom, que notícia boa. 40 anos. Oh, maravilha. Doutor Rocco, É. e vamos falar dessa iniciativa da ML, né? Então. Nesses 80 anos, né? Vai completar 80 anos, isso. Tem essa campanha de adote uma poltrona. Qual a finalidade dessa campanha? Aquele espaço que a gente tinha no centro da cidade, que hoje é chamado de AML Cultural, a antiga sede da Associação Médica de Londrina, foi de novo reassumida por nós, o prédio, né, que estava incomodado, ficou durante muitos anos incomodado com o SESI, e agora nós passamos de novo a administração daquele espaço. Por ser um prédio muito antigo, ele precisa de reparos, adequações, como, por exemplo, as vidraças, os caixilhos, manutenções gerais de ar-condicionado, equipamentos de som e luz para o teatro. Então, tudo isso demanda uma campanha muito grande, uma demanda muito grande de dinheiro que será gasto com isso daí. E nós estamos com essa campanha, Adote uma Poltrona, para devolver para a população de Londrina aquilo que sempre pertenceu a ela. Aquele espaço sempre pertenceu à população de Londrina através das atividades culturais que a gente tinha lá. É verdade, era muito ativo, né? Muito. Eu só gostaria de deixar claro que a sede está completamente utilizável. Ela pode ser utilizada hoje, porém precisa desses beneficiamentos, não é? Então, quando um médico adota uma poltrona, ou seja, ele vai ter uma plaquinha numa determinada poltrona, dentro das 26 que tem ali no teatro, com o seu nome, essa plaquinha ficará o tempo todo, indefinidamente, com o seu nome marcado. Então, quem pode comprar essa poltrona? O próprio associado, familiares de associados antigos que já faleceram e que querem imortalizar o nome do seu pai, do seu tio, pessoas que a gente encontra muito nas ruas ou por aí dizendo aquele médico salvou minha vida, né? Puxa vida, por que não homenageá-lo através disso daí? Então, esse dinheiro será para isso, já que aquele prédio é tombado. Não é? É tombado pelo patrimônio público. A fachada é tombada pelo patrimônio público. Então, essas 126 poltronas estão disponíveis para que pessoas possam adotá-las. Eu acho uma homenagem assim, perdão, Marcelo, mas é muito bonita e louvável, né? Imortalizar o seu nome num prédio que faz parte da cidade, da estrutura, e com uma coisa assim muito boa. Através da Lei Rouanet, o dinheiro que você investe na compra dessa poltrona, você pode abater do imposto de renda. Tem mais esse detalhe. Tem mais esse detalhe. Não é pouca, é muito importante esse detalhe. Aliás, doutor Rocco já adotou uma poltrona, né? Eu já comprei e eu quero deixar o meu nome lá para sempre, porque a Associação Médica de Londrina faz parte da minha vida. Como assim? Faz parte de todos os médicos de Londrina. Muitos aprenderam muitas coisas através da Associação Médica e todos temos por aquele prédio e pela associação, Marcelo, um carinho muito grande.
é muito bom ser sócio da Associação Médica de Londrina. É muito legal. Aliás, no Paraná, chegamos a 45 mil? Eu acho que já deve ter passado. Olha. Médicos inscritos no CRM. No Paraná. No Paraná. Bastante coisa, né? Que também tem um número. Como também esse número, assim como a poltrona, vai morrer junto com a pessoa. Né? Esse número é só dele e vai morrer junto com ele. E, aliás, quem não conhece essa sede da Associação Médica ali no centro, quem só vê por fora não faz ideia do que tem dentro. Né? Exato. São vários andares. Primeiro, ela fica no centro da cidade, ao lado do Correio, em frente à Concha Acústica. Exato. É um prédio assim bem legal, moderno para a época em que foi construído, não é? E tem na parte do térreo o anfiteatro, que é a menina dos olhos da cultura de Londrina, né? Que tudo começou ali. Nesse teatro, inclusive você já tocou lá, né? Você bateria. Tocou bateria lá. Conservatório Musical de Londrina. Com 12 anos de idade. Olha aí, que legal. Tem a tua história lá. A seguir, no primeiro andar, tem salas para aulas de teatro, aulas de música, e tem mais um andar, outro andar, e até que no último andar tem um acervo muito grande de objetos, como se fosse um museu de antiga medicina de Londrina, com aparelhos, inclusive, que eram utilizados pela medicina antigamente, como bisturi elétrico, raio-x antigo, um verdadeiro museu. É legal de ver, né? Curioso de ver. É legal. E tem lá também as fichas de associados antigos. Outro dia eu fui lá pegar a minha ficha lá, quando eu me filiei à Associação Médica, uma coisa... Tá lá. Tudo empoeirado lá. Tudo, mas tá lá. Tá lá. Mas então eu gostaria de deixar bem assim firmado para todos os colegas, familiares e pessoas em geral, para que possam adquirir e nos ajudar a manter essa sede pulsando forte, como sempre pulsou, em atividades culturais. Adote uma poltrona. Sim. Basta entrar em contato com a ML, então. Sim, entre em contato com a ML, você vai saber o valor, a forma de pagamento, tem várias formas, facilitados e tudo. E já as primeiras já estão sendo vendidas, e esse dinheiro já tá sendo usado e nos ajudando enormemente nas primeiras coisas de adequações e reformas que têm que ser feitas. Ou seja, o dinheiro que entrou não ficou parado, não? Não, imediatamente já é utilizado. Por exemplo, nós tem 3 aparelhos de ar-condicionado, um precisa de reforma urgente e assim vai, né? Opa! Não fica lá. Só perguntando, doutor Rocco, você é paulista, doutor Rocco? Sou paulista. Vim para cá? Lá? Eu me formei na Santa Casa em São Paulo e vim para cá em 1987. Uma longa história com Londrina já. Não, meu coração é londrinense e aqui eu vou ficar. Doutor José Antônio Rocco, muito obrigado, parabéns à ML pela iniciativa, grande abraço. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, lembrança para o seu pai, um abração a todos, obrigado. Preste atenção nessa dica, ensino superior de qualidade é na Unifil, a melhor estrutura para práticas profissionais, cursos com nota máxima do MEC. Comece a estudar já no Unifil e garanta condições especiais na graduação especial e na educação à distância. A nota do Enem vale bolsas de até 100%. Estudantes com bom histórico escolar também ganham descontos bem atrativos. A Unifil abre as portas para estágios remunerados e rápida colocação no mercado. Na modalidade EAD, você encontra a melhor plataforma de educação à distância. Tecnologia é o melhor conteúdo para fazer faculdade e ampliar suas chances de crescer profissionalmente. Acesse unifil.br 33757474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Londri Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Londri Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Estamos com o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, para começar um pouco aqui neste bloco do programa Militão e Militão. João Mendonça, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite, amigos que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui para falar das coisas da nossa cidade. Vamos começar com a inauguração da CEI Nova Esperança, né? Quem não sabe o que é CEI é uma creche, né, João? É uma creche. É Centro de Educação Infantil. Mas veja bem, a importância do que aconteceu nesta segunda-feira, né? Foi essa inauguração com a presença de familiares, a CEI, a creche, já funcionando, os pais assim, alegres, né? Os funcionários, né? Que uma CEI é um conjunto de situações que são resolvidas ali, Marcelo, ao mesmo tempo, né? Crianças que com a falta desse estabelecimento de ensino, se deslocavam até o conjunto União da Vitória. Hoje eles têm esse atendimento ali no Nova Esperança. Quer dizer, era uma longa caminhada para esse atendimento. O Nova Esperança é o último bairro antes da zona rural. É, o último bairro, já descendo ali para a usina Três Bocas, ali próximo ali, né? Você deixa a União da Vitória e segue mais um pouco, já chega no Nova Esperança. E daí foi um momento de grande alegria, né? Ver aquelas crianças já sendo atendidas ali. Foi uma entrega fantástica, né? Com a presença de lideranças da região, do lado Nova Esperança e de toda a região sul de Londrina. Quer dizer, foi um momento fantástico ali. E por mais uns dias, não sei se um mês, 2 meses, também estaremos entregando mais uma escola naquela região. A escola perto da creche? É perto, é o equivalente a uns 2 quarteirões da distância ali, né? Uns 300 metros no máximo. E está nos finalmente, né, da construção dessa escola municipal. E daí também será um novo atendimento a pessoas que também hoje se deslocam para fora do bairro em busca de educação, do ensinamento, né? Então, isso aí só nos deixa com assim, o peito cheio de amor e alegria por aquelas pessoas atendidas ali. Eu que fui criado ali, naquela região, na Zona Sul, cheguei ali em 68. O primeiro bairro ali foi o Ouro Branco. Então, chegamos ali onde nem ônibus tinha ainda, nem asfalto, saneamento básico. A escola daquela época, lá no Ouro Branco, ainda era uma sala de aula única para os 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, o mesmo quadro. A professora escrevia um pedacinho para cada ano ali, a gente tinha que copiar. O primeiro ano, copia isso aí, todo mundo junto. Então, assim foi a escola Mábio Gonçalves Palhano ali, que é hoje a Mábio Palhano. Ainda existe, né? Existe. Só que hoje é uma baita escola. Hoje é um grande colégio, Colégio Municipal Mábio Gonçalves Palhano, né? Então, é isso. Então, quando teve a inauguração da Nova Esperança, você encontrou lá, você conhece todo mundo que estava lá? Essa doença, essa Covid, levou muitos amigos da região, mas ainda, né, temos uma quantidade enorme ali de amigos, né? Só os mais novos ali que vão convivendo com outras pessoas, a juventude ali e tal, não me conhece muito, mas a maioria, os mais antigos ali, conhece muito bem. Ô João, você esteve reunido na Mitra Diocesana, está falando do projeto Agri-Urbano, né? Sim. O que vocês estão fazendo agora, né, então, em relação a esse projeto? Nós estamos potencializando o projeto, fazendo acontecer.
E isso significa que estamos lutando com as pessoas ao tempo em que estamos orçando ferramentas que vamos comprar para o projeto, né? Temos muitas coisas já, né? Temos tratores, um pouco de tratores, temos o principal que são os terrenos, né? A grande quantidade de terrenos que a Prefeitura de Londrina tem, juntando-se com os terrenos da Mitra, juntando-se com os terrenos da Copel e pessoas que quiserem oferecer para a Secretaria de Agricultura se tornar fiel depositária desses terrenos, né? O particular que tem um terreno, ele pode chegar na Secretaria e falar: eu quero oferecer o meu terreno para o plantio da agriurbana, né? A agricultura urbana e hiperurbana, que é o programa, né? A agriurbana é o nome, é a logomarca, né? Então, e quem que vai atuar mesmo fazendo o plantio, cuidando da plantação? Temos várias situações ali. A Prefeitura libera o terreno, na medida da possibilidade também vai lá, prepara o terreno, dá uma assistência técnica também para as pessoas que vão utilizar o terreno e elas vão trabalhar no terreno e lucrar, né? Vão levar a comida para casa, verduras e legumes, e o excedente a Prefeitura ou vai comprar ou vai e já está autorizado também, conforme a quantidade, eles venderem até na frente da Prefeitura. Pode se formar uma feirinha ali, que o prefeito quer, o Marcelo Bellinati quer. Nossa, essa ideia é boa. Né? E também se agregar nas feiras livres já existentes na cidade, entendeu? Então é uma agricultura de subsistência e também de complemento de renda. Né? A pessoa, às vezes, ela pode até estar trabalhando em alguma empresa, mas ela pode juntar um núcleo de pessoas, um número de famílias, de pessoas, e requerer um terreno para plantar também. Aposentados, né? Aposentados, que daí não será só um complemento de renda, mas também um trabalho psicológico, um trabalho físico importante, né? Vai ser a melhoria da autoestima das pessoas trabalhando, né? Interessante, hein? Interessantíssimo. Aí vocês estão fazendo grupos para... Estamos incentivando, orientando as pessoas na formação de grupos para que eles compareçam, né, se dirijam à Secretaria de Agricultura com a listagem dessas pessoas e ali eles vão requerer os terrenos quanto mais próximo das suas casas, melhor, né? E nós temos terreno em toda a cidade. Nas 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, temos terrenos ali para as pessoas fazer esse plantio, deixando a cidade mais linda ainda. Ou seja, onde hoje é lixo, mato alto, dengue e esconderijo de algum produto que não é interessante, hoje temos que conscientizar para que, em vez disso tudo errado, que se troque por produção de alimentos. Entendi. Ô João, a situação de saúde do prefeito Marcelo Bellinati, ele tirou os pinos, é isso? Conta pra gente, ainda daquele acidente na casa dele. Naquele acidente lá, que realmente ele ficou várias semanas, meses, engessado, aquela situação toda, moleta e tudo mais. Essa semana ele foi lá, tirou os pinos, né? E por uns dias vai ficar de moleta, mas com muito cuidado, mas está bem, é um procedimento que tem que acontecer, né? Já que ele contraiu essa doença, né? Não é doença, esse acidente, né? Digamos assim, aconteceu esse acidente, então foi necessário colocação de pinos. Mas tá indo trabalhar todo dia. Trabalhar. O Marcelo é louco para trabalhar. Eu nunca vi uma pessoa assim, então... Você acompanha lá? Eu acompanho, eu fui lá, pai, você trabalha, acho que você nem dorme, eu falo para ele. Agora, só voltando à Zona Sul, mora muita gente ali na Zona Sul de Londrina? Você que é da região ali? Olha, ali são mais de 100 mil pessoas. Nossa, bastante gente, hein? 100 pessoas. Então ali, só de eleitores tem mais de 80 mil ali. É muita coisa, né? 80 mil na região Podia toda. ter ali 4, 5 vereadores só dali, né? Olha, se somar os votos conseguidos pelos vereadores, os 19 vereadores, não soma a quantidade de eleitores que tem na Zona Sul. Olha, muita coisa, né? Não dá 80 mil votos os eleitos total. Isso aí, a Zona Sul precisa... Acho que tem 2 eleitos por lá. Precisa ter mais representantes, né? Aliás, a nossa Câmara de Londrina precisa requerer o seu direito, que nós temos direito ali a 25 vereadores.
25? 25 vereadores. Hoje são quantos? Hoje são 19. Ah, tá. Quando eu era pequeno, lá nos anos 70, Londrina já tinha 21 vereadores. Quando a Câmara era ali onde é o Bradesco, da Minas Gerais, ali eu vendia pipoca à noite para ajudar um amigo do meu pai que estava com câncer, e eu já ficava vendo aquele pessoal lá, eu pequenininho, com 12, 13 anos, e já vendo aquele pessoal lá, estava o Caldarelli, estava esse time. o Álvaro Dias, o Belinati, tudo vereador, e eu falei que um dia eu ia ser vereador também. Mas naquela época já tinha 21 vereadores. João Mendanço, muito obrigado pelas informações, grande abraço, até a próxima. Eu que te agradeço, viu, pelo convite, muito obrigado. Preste atenção nessa dica. Ensino superior de qualidade é na Unifil, a melhor estrutura para práticas profissionais, cursos com nota máxima do MEC. Comece a estudar já no Unifil e garanta condições especiais na graduação especial e na educação à distância. A nota do Enem vale bolsas de até 100%. Estudantes com bom histórico escolar também ganham descontos bem atrativos. A Unifil abre as portas para estágios remunerados e rápida colocação no mercado. Na modalidade EAD, você encontra a melhor plataforma de educação à distância. Tecnologia é o melhor conteúdo para fazer faculdade e ampliar suas chances de crescer profissionalmente. Acesse unifil.br 33757474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolha o Praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha Flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, nesse bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre um movimento que surgiu, que chama o movimento A OAB que eu quero. Para falar sobre isso, está conosco o advogado Loriberto Gonçalves. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os que nos assistem. E obrigado aí mais uma vez pelo convite. Doutor, o que é o movimento OAB que eu quero? O movimento OAB que eu quero, Marcelo, é um movimento que já está caminhando, que é um movimento que ele quer uma OAB diferente. Uma OAB onde os advogados que queiram participar, opinar e participar ativamente, têm as portas abertas. E eu convido, inclusive, os nossos amigos advogados a integrarem esse movimento agora. Por quê? Porque realmente é um movimento que busca a democracia, onde vai ser valorizado aquele advogado que tem uma ação, que tem 2 ações por ano, que tem 3, que não tem nenhuma, mas está lá com a sua OAB ativa. Enfim, nós vamos dar oportunidade a todos, né, de participar, de opinar e de colocar suas ideias de forma a não ter nenhuma restrição. Na sua experiência com a OAB em todos esses anos, onde que a OAB poderia atuar para ajudar mais os advogados? Por exemplo, vamos citar um exemplo que a gente vê e que tem muitos colegas que estão passando. Em decorrência da pandemia, eu só vou citar o exemplo do meu escritório. Nem todos passam por isso, porque alguns têm umas estruturas e atendem bancos e têm um volume de dinheiro muito alto. Mas a grande maioria dos advogados ganham
o suficiente, ou ganhavam antes da pandemia, o suficiente para se manter e manter o escritório e alguns poucos funcionários. Eu tinha antes da pandemia no escritório, só para citar como exemplo, 7 funcionários. Aí depois, com o passar do tempo, tivemos problemas, redução, etc, etc. Fomos despedindo paulatinamente e chegou ao ponto, eu me casei novamente e minha esposa se formou em advocacia, é bacharel em direito, e ela veio trabalhar comigo no meu escritório. Ficou eu e minha esposa. Minha esposa pegou Covid, eu também peguei, ela quase morreu, ficou 30 dias no hospital, 14 dias entubada, não morreu por um verdadeiro milagre de Deus. E hoje eu estou, como eu disse para você agora um pouquinho antes da gravação, dia 7 de setembro eu trabalhei os outros dias, trabalhei sábado, domingo, para cumprir prazo de um dos recursos que a gente teve lá no escritório. Então é isso, a dificuldade para outros colegas, elas são muitas. E a OAB tem por obrigação, ela tem que ver esse aspecto. Não é só dar curso, não é só ficar com aquelas coisas triviais do dia a dia. Para nós, a OAB ela vai muito além disso. É ver o que o advogado realmente está precisando, como é que está a vida dele profissional. Até uma assessoria in loco, é visitar. É o que eu fazia, né, antes e faço até hoje. Eu dou uma atenção, eu fui conselheiro, não sei se você sabe, fui conselheiro da OAB. E lá eu dava uma atenção para os colegas, porque muitas vezes os processos que eram movidos contra os advogados, isso chocava. Tinha advogado lá de 40, 50 anos de atuação e nunca teve. E aí, injustamente, por ele confiar muitas vezes, porque às vezes vem, não, um processo disciplinar contra ele, não, maioria, pelo menos dos que passavam pela minha mão, não tinha o porquê. E aí você vai conversar com a pessoa, você vê e aprofunda e tudo mais. Então faltou um preparo daquele advogado para ele fazer um contrato, dele não ir mais na confiança porque ele é um advogado, mas tem uma explicação. Ele atua desde lá da época que bastava você falar que estava sacramentado, era um contrato verbal. E, lamentavelmente, isso não funciona mais hoje. Mas você tem que dar um preparo para essa pessoa, para ele saber que hoje, se ele continuar daquela mesma forma, ele cumpre a parte dele. Mas, às vezes, a outra parte não vai cumprir e vai causar um problema. E causava uma série de problemas. Mas eu já analisava isso, eu pegava um por um, ia ver. É claro, Marcelo, que passou pela minha mão, em alguns processos, que verdadeiros bandidos com carteira da OAB. Isso tem. Mas a OAB, exceção, né? São exceções, mas a OAB é rigorosa nesse aspecto e, realmente, nesses casos, ele não só é suspenso, como a própria carteira é cassada. Também no relacionamento com juízes, com promotores, etc., o que precisa melhorar do ponto de vista da OAB? Aí tá um outro problema que a gente está vendo que a OAB faz. Eu digo o seguinte, aprendi que papel não tem perna, né? Não adianta você mandar um ofício para o tribunal, o tribunal respondeu, por exemplo, que vai atender os advogados. Marcelo, eu estou falando da minha parte, que tem uma experiência já de alguns anos, né? Eu atuo há quase 35 anos na advocacia. O que acontece? O virtual, você não consegue falar na secretaria muitas vezes, você não consegue falar com o assessor. Esses dias atrás eu consegui falar com o Dr. Ricardo, fiz uma audiência com ele pelo virtual, só eu falando com ele. Mas isso é uma exceção porque a assessora viu a urgência e ela agendou para mim lá. Mas isso é uma raridade, né? Uma raridade você conseguir. E o advogado tem que ter esse acesso, ele tem que dizer... Então, qual que é o problema? O problema não é só para o cliente. O problema é que, quando se atrasa um processo, efetivamente, está se atrasando os honorários do advogado também. E você imagina, numa situação que nós estamos, o advogado que já não está recebendo aquela mesma quantia que recebia, ainda ser protelado. Nós temos colegas aí, eu vou te falar, sem medo de errar, que está numa situação desesperadora. Mesmo. Mas ele se sente tão humilhado que não vai para a OAB, que não vai procurar lugar nenhum e tal.
Advogado andando de tênis furado, para você ter ideia. Pelo amor de Deus, gente. Então, a entidade, a OAB, tem que ver esse aspecto. Não adianta fazer a campanha para quem é humilde, para quem é pobre, quando a própria classe está sendo deixada de lado, né, nesse aspecto, que é um aspecto importantíssimo. Né? E você vê hoje que muitos advogados, inclusive, pararam de procurar a OAB por conta disso? Tem alguns casos que o advogado até fala para a gente, ele não fala que é um complexo, mas fala, não, mas lá é tão assim, tão elitizado, que eu falava, não, vai lá, eles ensinam, tem a menina lá que dá o curso e tal. Então falta esse aconchego. Alguns advogados se sentem, inclusive, discriminados. Talvez até não o seja na prática, mas é a forma de atender, uma forma... Você vê uma pessoa humilde, Marcelo, você tem que dar uma atenção um pouco diferenciado, né? Às vezes é um advogado que ele não tem aquela desenvoltura, mas ele é um advogado. Não importa. Ele é um advogado, ele precisa ter, é o que eu falei, ele tem uma ação por ano, 2, 3, não importa. Ele está dentro dos quadros da OAB, ele paga anuidade, ele tem a carteira da OAB, ele é um advogado, ele tem que ser tratado com todo o respeito e igualitariamente. Não porque um tem um nome, aí, nossa, aí todo mundo, vamos falar o termo correto, paga pau, né, para ele. Não, não é assim, eu não vejo assim. Você deve lembrar, quando eu era presidente de associação de moradores, eu ia lá falar com o governador e falava da mesma forma. Não é porque o cara é governador que eu vou chegar lá. Tinha prefeito que às vezes chegava e começava a tremer, prefeito de cidadezinha do interior. Eu presidente de uma associação de moradores, falava de igual. E é aí que você consegue as coisas. Mas tem gente que às vezes tem essa desenvoltura, não tem essa desenvoltura e tal, mas a OAB tem que estar atenta a isso, né? E tem que ser um órgão que tem que estar aberto a todo esse tipo de coisa. Essa é a OAB que nós queremos, que eu quero, e eu tenho certeza que vários amigos querem, não elitizada, não seccionada dentro da própria categoria, mas o mais amplo possível. Doutor Oliberto, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Eu que agradeço, boa noite a todos e convido aí todos os advogados a participar com a gente, né, os colegas, aqueles que me conhecem, os que não conhecem também, venham participar conosco do movimento OAB que eu quero. Boa noite. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco sobre endometriose. E para falar sobre isso está com a gente o médico oncoginecologista Francisco Lopes. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite novamente para a gente estar aqui. Vamos conversar um pouco sobre... Vamos rememorar o que é endometriose. Endometriose, se você for pegar a definição, é a presença de células que são semelhantes ou iguais às células que nós encontramos dentro do útero.
Aquela camada de célula que sangra, que descama todo mês, que é na realidade a menstruação, aquela camada chama endométrio. E essa camada de células, você pode encontrar células semelhantes a elas, ou às vezes iguais, fora do útero. Então, presente na região da pelve e muitas vezes em outras regiões do organismo. Por exemplo, no apêndice, no diafragma, no pulmão, no coração, no cérebro, na amígdala, no olho. Tudo isso? Você encontra isso sim. E quando acontece isso, é sinal de problema? É sinal de que, que tem alteração, que tem que ser feito cirurgia normalmente quando você encontra em órgãos nobres. Tá? Como são esses locais. Por exemplo, uma paciente que apresente uma endometriose pulmonar, ela na época da menstruação, ela tem sangramento pela boca. Nossa! Ela tosse e sangra. Quando a paciente tem... Deve ser um susto muito grande, né? Deve, não é. A paciente que tem, por exemplo, uma endometriose cerebral, quando a paciente está menstruada, se ela não está tomando medicação para não menstruar, ela pode ter até convulsão. Por conta disso? Por conta da menstruação intracraniana. Porque essas células que estão fora do útero, na região da pelve, na região do apêndice, do diafragma, são células que, quando você sangra, menstrua, elas sangram também. Então você imagina uma paciente com um foco de endometriose cerebral, ela vai sangrar intracraniano. Sangrando, ela tem o quê? Convulsão. Então isso pode acontecer. Agora, e como é que a gente faz para detectar? Queixa, sintomas. Isso estou falando dessa parte. Mas a endometriose em si é muito complexa porque tem pacientes que não sentem nada. Nenhum sintoma. E quando vão descobrir, já tem uma endometriose avançada. Primeiramente, quando que aparece normalmente a endometriose? Quando que começa a endometriose? Normalmente quando a paciente menstrua a primeira vez. Então é cedo. É cedo, é cedo. Então não começa já com uma endometriose profunda, avançada, cheia de coisa. Não, ela começa devagar. Só que ela é uma doença eminentemente progressiva, ela vai progredindo, mas devagar. Aí o que acontece normalmente? A maior queixa das pacientes? Dor. Dor no período menstrual. Aí a paciente jovem, adolescente, começa com dor, a mãe leva no médico. A primeira coisa que o médico fala, dá uma medicação para dor, evidentemente, e normalmente entra-se com um anticoncepcional. Tá. O anticoncepcional trata a endometriose? Não. Certo. Não trata. Só vai melhorar o quadro de dor e se você usar continuamente, você não vai menstruar. Certo. Só que daí isso continua, a paciente tomando a medicação, melhora, evidentemente, não tem que melhorar. Só que depois de alguns anos, a paciente tem desejo de engravidar. Aí ela para com o anticoncepcional. Ela para de tomar o anticoncepcional, tenta engravidar. Em 40% das pacientes que procuram as clínicas de fertilidade tem endometriose. Olha, é um número muito alto, né? Muito alto. Então daí, quando você vai fazer o diagnóstico dessa paciente, já está uma doença um pouco mais avançada. Mas exame mesmo, tem algum que pode ajudar no diagnóstico? Tem exames. Primeiro o exame físico, evidentemente, e a clínica. Isso é primordial. E normalmente, hoje nós temos 2 exames que são muito solicitados. A ultrassonografia com preparo intestinal, realizado por um profissional treinado para fazer o diagnóstico de endometriose, porque infelizmente não é qualquer ultrassonografia que você vai fazer que você vai diagnosticar, mesmo sendo ultrassom transvaginal. Então tem que ter esse preparo. E esse profissional ele tem que estar habilitado para isso. Habilitado o que é? Treinado. São poucos, então? São poucos. O outro exame é a ressonância nuclear magnética da pelve. Também exige um preparo e também exige que o radiologista que vai fazer o laudo dessa ressonância também tenha experiência nessa parte, porque é muito difícil de você visualizar. Entendi. Tá? Então são exames que hoje em dia melhoraram bastante pelas melhoras dos equipamentos e também o treinamento dos pacientes, dos médicos. Porque antigamente não se fazia o diagnóstico. Antigamente tinha-se muito
cirurgia, por exemplo, laparoscópica diagnóstica ou cirurgia laparotômica diagnóstica. O que é? Você entrava na cavidade para ver o que era. Se já resolve ali. Depende. Mas tem que fazer a cirurgia para diagnosticar, não é brincadeira, né? Então, mas isso acontecia antigamente. Hoje em dia, evidentemente que com essas melhoras da técnica, tanto de ressonância quanto de ultrassom, e a melhora dos profissionais, radiologistas, você praticamente já vai para o centro cirúrgico já sabendo o que você precisa fazer. E uma coisa muito importante, quando você vai para o centro cirúrgico para resolver, você normalmente tem uma equipe multidisciplinar. Junto lá. Junto. Você tem o ginecologista, que faz a parte de endometriose, você tem o gastro-prócto e você tem o urologista. Tá? Por quê? Se precisar mexer no rim, no ureter, na bexiga, no intestino, no apêndice, a equipe está completa. Então, sempre, pelo menos a minha equipe, é uma equipe multidisciplinar e a gente opera tudo. E a endometriose, para resolver, tem que ser cirurgia ou não consegue necessariamente, tratar? Não necessariamente. Não é toda paciente, por exemplo, com endometriose, que você vai indicar uma cirurgia para ela. Tá? O tratamento clínico ele é muito importante. Tá? O próprio anticoncepcional não deixa de ser um tratamento clínico. E existem outras coisas para se fazer. A alimentação é extremamente importante. Ela interfere? Muito. Por quê? A endometriose é uma doença inflamatória. Ela inflama o organismo. Uma característica da paciente que tem endometriose é fadiga crônica. É aquela paciente que acorda de manhã cansada. E que dormiu a noite inteira. Não deveria de jeito nenhum. Né? Isso é aquela paciente também que quando ela está no período de pré-menstrual ou menstruada, ela fica com o abdômen inchado. Tá? Você olha, parece que ela está com a barriga de grávida. Na verdade, não é. É por quê? Porque o processo inflamatório que ela está tendo dentro do abdômen interfere no funcionamento do intestino. O intestino fica preguiçoso, junta gás. Então, a alimentação para a paciente é extremamente importante, porque se você fizer uma alimentação anti-inflamatória, que não coma tanto alimentos inflamatórios, o que é? Fritura, gordura, carne vermelha, glúten, lactose. Olha, tudo isso tem que evitar nesse período. Na verdade, não é evitar, você tem que ter uma orientação nutricional. Tá. Para você melhorar a sua alimentação, automaticamente melhora os sintomas, associados a isso, exercício físico, que é extremamente importante, né? E diminuir o estresse. Que isso é o mais fácil, né? É a receita para resolver o problema, senão vai acabar na cirurgia, né? Na realidade não vai resolver, vai amenizar bastante. A cirurgia, nós indicamos a cirurgia de endometriose em alguns casos mais específicos. Evidentemente, quando a paciente tem muita dor, não tem o que fazer. Você está medicando ela, não está melhorando. Está fazendo exercício, não está melhorando. Está fazendo essa dieta, não está melhorando, a parte cirúrgica está indicada. Então, a paciente com dor sem melhora clínica tem indicação. A paciente com dor e que está tentando engravidar e não consegue, também existe uma indicação. E mesmo aquela paciente que tem endometriose, não tem dor e está tentando engravidar e não consegue, também existe indicação da parte cirúrgica. Aí você vai perguntar, mas se essa paciente está sem dor, por que vai operar? Porque a gente sabe que os estudos demonstram que pacientes que fazem cirurgia de endometriose, mesmo com uma endometriose inicial, mas que tem um processo inflamatório importante no abdômen, melhoram a chance de gravidez em 60%. É muita coisa, hein? É muita coisa. E a gente sabe que, por exemplo, uma paciente que vai fazer fertilização in vitro, qual que é a chance de uma gravidez? É baixa. 40. É mais baixa. É mais baixa. Mas isso é importante, a gente tem que explicar isso para o paciente. Então, isso é extremamente importante você ter essa noção em mente. Dr. Francisco Lopes, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Obrigado. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso.
Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Conosco aqui no programa Militão e Militão está Otávio Scandelai, que veio para a série Sucessão Familiar. Como vai, Scandelai? Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Tranquilo, jóia. Boa noite para você, gente. Mais uma vez, um bom final de semana, né, Marcelo? É. Então, já um pouco a terra um pouco úmida, né? Depois da chuva. Depois da chuva. Coisa boa, né? Coisa boa, né? E você tá bem? Bem, tudo tranquilo. Que bom. Diga, Marcelo. E hoje vamos falar do quê? O que está chegando? Veja bem, Marcelo, eu creio que dentro da sucessão familiar, a sucessão familiar ela abrange o todo, né, Marcelo? Não dá para ser específico de um item só. E hoje a gente está querendo falar aqui sobre a estação da primavera. Opa! Mas, na verdade, eu penso o seguinte, eu tinha, quando criança, e ainda tenho um pouco, Marcelo, vontade de derrubar árvore, quebrar galhos de árvore. Eu não sei por que esse instinto ele está embutido em nós. Em mim está. Quando criança você fazia isso, então? A gente fazia isso daí. Mas depois a gente vai passando no tempo, nós vamos passando no tempo, e a gente vê que isso foi um erro fatal, um dos pecados que a gente comete. Um dos pecados, por exemplo, que eu, certa feita, eu cometi algumas vezes, poucas vezes, mas cometi, é, por exemplo, estar passando numa rua e observar uma flor, uma rosa, uma coisa bonita, e eu catá-la para levar. Para levar. Hoje, eu atributo isso aí, Marcelo, como um dos atos mais abomináveis do homem. Porque eu tiro o direito dos outros que vão passar ali ver aquela beleza daquela flor. Apreciar, né? Apreciar. Então, pai e mãe, você precisa ensinar ao teu filho desde pequeno que ele não pode apanhar nenhuma folha de alguma árvore, onde quer que ele esteja. Não é isso, Marcelo? Porque todas as pessoas que passarem por ali têm o direito de observar e ver aquela beleza também. Falou no direito, exatamente. Então, gente, eu me penitencio hoje por ter feito isso daí. Num tempo passado, eu fiz isso daí. E eu vejo que hoje eu peco e eu tenho assim, muito remorso de ter feito isso daí. Aos meus filhos e minhas filhas a gente ensinou não fazer. Passa, olha e segue em frente. Passa, olha, admira, tira fotografias. Hoje com o celular, né? Exatamente, tira fotografias. Quando eu tenho aqui no celular, quando eu passo e vejo uma flor bonita, um vaso bonito, tira uma fotografia, tira uma foto daquilo ali. E pronto, está resolvido. E as pessoas que virão terão o prazer também, como eu tive, de ver aquela planta maravilhosa. Eu lembro de gente que pegava flor, principalmente,
Para dar para namorada, para levar para namorada, para não precisar pagar na floricultura. Mas eu creio que isso daí foi num tempo que como eu fui criado na roça, então na roça é diferente. Certo. Não é isso, Marcelo? E lá a gente na roça tem mais espaço e tal, mas aqui na cidade não. Os jardins devem ser respeitados. Aos nossos filhos a gente ensinou nem pisar na grama. Porque estraga, né? Estraga. A gente vai pisando, quando vê, acabou com a grama também, a grama de parques, de jardins e tal. Então, gente, como nós estamos chegando à primavera, que começa agora dia 22, né? Nós estamos no inverno ainda, tá? Então, dia 22 de setembro começa a primavera e no dia 21 é o dia da árvore. Um dia antes da árvore. Dia da árvore. Pai e mãe, olha, a árvore é um símbolo nacional. Nós temos o ipê como símbolo nacional. E se nós olharmos nas ruas de Londrina, a gente ainda observa as flores dos ipês. Você observou? Que coisa mais bonita, branco. Amarelo, branco, a coisa bonita, a coisa assim, enche os olhos de ver aquilo. E a árvore, ela simboliza a vida. A árvore simboliza que ela está soltando o gás carbônico e nós estamos inspirando um ar mais puro. Se não houver a árvore, eu creio que não haverá vida, Marcelo. Tá? Então, como nós estamos entrando na estação da primavera, pai e mãe, todos nós, todo cidadão brasileiro, toda cidadã brasileira, olhemos mais os nossos vegetais com muito mais carinho. Uma outra coisa que eu aprendi ontem. Ontem? Ontem. Opa, recente então. Recente. É que a gente vem saindo da estação do inverno e o meu corpo se adaptou à estação do inverno. Frio e tal. Frio. É uma forma de o corpo agir no frio. Muito bem. Agora vindo a primavera e logo depois o verão. Então, pai e mãe, você pode ensinar teu filho também que nós todos precisamos nos adaptar a cada estação. E nós temos a primavera, verão, outono e inverno. Não é tudo igual, né? Nunca! Cada estação tem a sua peculiaridade. Então, dentro da sucessão familiar, eu peço para você, pai, peço para você, mãe, avós, enfim, que vocês conversem muito com os vossos filhos e entendam que é preciso respeitar realmente as nossas plantas, que são nossas vidas, e promover essa adaptação que nós temos que ter no nosso corpo. Essa semana aqui, essa semana nós estamos nela, foi uma semana muito cansativa, Marcelo. Não sei se você passou por isso. É verdade. Mas uma semana sonolenta. Por quê? Porque está chegando o sol, o calor. Essa semana fez um calor danado. Foi. Só a chuva que aliviou um pouquinho. Aí veio a chuva e deu essa aliviada. Mas na segunda, terça, quarta, foi um calor assim, chegamos a 30 graus. Dá moleza, hein? Se nós saímos agora, há pouco tempo atrás, em julho, nós tivemos menos 1 grau. Temperatura negativa em Londrina. Temperatura negativa. Então você imagina o nosso corpo, assim, o sofrimento que ele tem que ter para fazer essa adaptação. Um choque, então, né? É um choque, pai. Então, por favor, aprendam como eu aprendi ontem essa lição da adaptação do corpo para cada estação e curta a primavera que está chegando aí, olhem as nossas flores com carinho e veja que elas são pura energia boa, flor, vida, amor e respeito. É isso que o pai e a mãe têm que ensinar para os nossos filhos. A todos vocês, a todos nós, uma boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.